Muito boa noite, nossos amigos, irmãos e demais companheiros que são interessados, e isso é muito bom, interessados nos estudos do Espiritismo para tirar muitas dúvidas acerca de determinados problemas da nossa vida. O Espiritismo explica com base nas reencarnações, que a reencarnação é uma lei da natureza, uma lei de Deus, e embora seja uma lei de Deus, nós vemos que há muito preconceito da parte das religiões contra a reencarnação. Mas sem a reencarnação, as igrejas nada explicam. As ciências que são distantes da questão religiosa, nada também explicam. As filosofias materialistas também nada explicam. Mas o Espiritismo explica o que elas não explicam, com a lei dos renascimentos, que não é uma invenção do Espiritismo, é uma lei da natureza, ensinada pelas religiões mais antigas do nosso planeta, e ensinada pelos grandes sábios da antiguidade. A Grécia antiga era um verdadeiro celeiro de sábios que ensinavam a reencarnação. Sócrates, a doutrina dele era baseada na reencarnação. Aristóteles, que era discípulo de Sócrates, Platão, que era discípulo de Sócrates, e os demais sábios daquela época ensinavam a reencarnação. E inclusive Platão dizia, há um retorno à vida. Os vivos são os mortos que voltam. Jesus ensinava aos apóstolos e perguntava aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? O que é que eles perguntam ao meu respeito? Era o que Jesus perguntava aos apóstolos. Ele disse: Senhor, uns dizem por aí que tu és Jeremias, quer dizer, o profeta Jeremias reencarnado. Outros dizem que tu és Isaías, quer dizer, Isaías morto há muitos séculos, reencarnado. Outros dizem que tu és o próprio João Batista, quer dizer, mostrando os apóstolos que os judeus aceitavam a reencarnação. Tudo bem. E então Jesus, se a reencarnação fosse uma mentira, Jesus aproveitaria e diria: não aceita a reencarnação, porque ela é mentirosa, é uma hipocrisia daqueles que ensinam a reencarnação. Mas Jesus confirmou, Jesus conversou com o sábio rabino de Jerusalém, Nicodemos, à noite que Nicodemos teve vergonha e foi buscar Jesus à noite para conversar sobre reencarnação. E Jesus disse: Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Mas como pode, Senhor, no diálogo sobre a reencarnação, como pode, Senhor, um homem já velho morrer e voltar para o ventre de sua mãe? Aí Jesus disse: Nicodemos, tu és um doutor da lei, um sábio, e não sabes, ignoras essa lei, a lei da reencarnação? Importa vos dizer de novo, quer dizer, Jesus insistiu em ensinar a reencarnação. Importa vos dizer de novo, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus, quer dizer, não ganhará a salvação. Isso sem se remontar aos profetas da antiguidade. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Voltarão pela reencarnação. Terminarei os últimos dias de minha vida aqui na terra e a ela voltarei. Jó, o profeta do Velho Testamento, e outros grandes profetas ensinaram a reencarnação. Então, é um preconceito hoje que se tem contra a reencarnação, e sem a reencarnação nada se explica. As religiões ficam patinando sem explicar nada, porque não aceita a reencarnação. E o Espiritismo, a base do Espiritismo é a lei dos renascimentos. Tanto que Allan Kardec colocou como lema do Espiritismo:
nascer, morrer, renascer e progredir progressivamente, continuamente. Tal é a lei, quer dizer, tal é a lei de Deus, a lei da natureza. Quem acredita na reencarnação, reencarna. Quem não acredita também reencarna, que chama-se lei da natureza. Então, depois desse ligeiro prefácio, né? Desse ligeiro início nosso, então nós agora vamos tratar da questão do assunto, a loucura e a obsessão. A loucura. Sobre a obsessão, que nós extraímos um fato, e estamos baseados nos estudos, nessa obra A Evolução Anímica, de um cientista do Espiritismo, que inclusive foi um dos apóstolos do Espiritismo, da época de Allan Kardec, assessor de Allan Kardec, e que nasceu com a missão de desenvolver a parte científica do Espiritismo. Trata-se de Gabriel Delany. Olha aqui o livro dele, para consulta. No final deste livro ele trata de loucura provocada pelas obsessões, pelos espíritos vingadores, baseado no livro de Allan Kardec, Evolução Anímica, de Gabriel Delany, que foi o cientista da época de Kardec, que desenvolveu a parte científica do Espiritismo. Está aqui ele, o livro de Gabriel Delany. E então ele cita um caso aqui de uma mulher daquela época, uma senhora jovem, que deu à luz a uma criança. E então ela tratava da criança como todas as mães, amamentava como a mãe, tratava com a verdadeira ternura, com o verdadeiro amor. E de repente ela tinha vontade de estrangular a criança. Ora, isso não é próprio de uma mãe, estrangular a criança. Quer dizer, havia duas personalidades dela. A dela própria, não é? Que era de uma verdadeira mãe, que tratava o filho, cuidava como toda mãe, com todo carinho, com toda ternura de mãe. E de repente, quando ela saía, ela olhava para a criança e desejava estrangular a criança. Só que ela recorreu ao espiritismo naquela época e foi mostrado a ela que um espírito inimigo da criança usava ela como instrumento. Quer dizer, o espírito queria se vingar da criança, porque a criança era um espírito reencarnado que teve relação de inimizade, de injustiça com esse espírito que estava desencarnado. E ele queria se vingar da criança, quer dizer, perseguia a criança, mesmo sendo criança, já vinha de berço a perseguição. E então a mulher recorreu ao espiritismo e foi mostrado a ela que esse espírito era inimigo da criança e que usava ela como instrumento. Se ela não viesse ao espiritismo, ela terminaria consumindo, aliás, concretizando o crime assistida por esse espírito mau. E a mulher então se tratou e voltou à sua sanidade mental e voltou a criar a sua criança normal, e ela ficou boa. Então nós vemos aí que podia levar essa criatura à loucura. Mas o que é, afinal de contas, conversando, o que é a obsessão? A obsessão é o assédio, a influência maléfica que os maus espíritos podem exercer sobre as criaturas. E existem vários tipos de obsessão, que Allan Kardec classifica no Livro dos Médiuns e nas demais obras da codificação. A obsessão simples, a obsessão subjugação, a obsessão fascinação e a obsessão possessão, que é o último grau da obsessão, que pode inclusive gerar loucura, mostrando que a influência de um espírito mau pode gerar todo tipo de perturbação espiritual, pode gerar todo tipo de doenças nervosas, pode gerar depressão, pode gerar neurose,
psicopatia, loucura e todos os tipos de doenças nervosas, doenças essas geradas por esses espíritos que podem, por sua vez, ter ressonância, reflexo e gerar doenças materiais, porque pode lesar alguns órgãos. Uma obsessão muito pesada e prolongada, exercida por um espírito vingador, pode gerar lesões no cérebro. Mas o cérebro, essa lesão do cérebro é apenas um efeito, a causa é do espírito vingador. E pode também fazer lesões em outras partes do corpo material, entre elas o sistema do organismo, no duodeno, no estômago gerar úlceras, gerar gastrite e outros tipos, como efeito da obsessão. E pode também gerar loucura, de modo que a obsessão, a influência dos espíritos maus sobre os homens aqui na Terra, elas ocorrem por causa da inferioridade moral do homem aqui na Terra. E pode gerar todo tipo de problema na vida humana, que Allan Kardec diz que as obsessões, de uma forma geral, elas constituem um dos flagelos da humanidade. Um dos flagelos da humanidade. E que a obsessão e as subjugações dos espíritos, gerando loucura e todo tipo de doenças nervosas, classificadas pela ciência médica, essa influência desses espíritos, elas são provas e expiações para as pessoas que sofrem das obsessões. E como tais devem ser aceitas. É o que Allan Kardec diz, analisando a obsessão ou as obsessões de uma forma geral, no final do Evangelho segundo o Espiritismo. E então o nosso autor aqui, Gabriel Delany, no seu livro Evolução Anímica, ele esclarece muito bem, ele dizendo que a obsessão pode se transformar em uma loucura, e dizendo até que, ele fazendo referência a Salpêtrière, que era uma universidade de grande porte, e ao mesmo tempo era um manicômio que existia em Paris, naquela época. Ele diz, inclusive, que lá estavam os alienados mentais, lá estavam os loucos, que lá estavam os maníacos, os monomaníacos internados, as pessoas psicóticas, não é? Os loucos de toda a natureza. E ele dizia que se fosse 2 séculos atrás, naquela época, na época das inquisições da Igreja Católica, muita gente que estava internada ali como louca eram levadas, ou seriam levadas às fogueiras, como verdadeiros loucos, e instrumento do demônio, instrumento do Satanás, quando na verdade a maioria daqueles loucos da Salpêtrière, que era uma universidade e um manicômio, naquela época, muita gente ali não eram loucas, mas sim obsidiadas, assistidas, perseguidas, obsidiadas por espíritos vingadores, que se vingavam daquelas pessoas de males que haviam recebido delas em outras encarnações. E então se esclarece ainda mais, se em todos os manicômios, que é hospitais de loucos, fizesse sessões mediúnicas, sessões de mediunidade, a maioria daquelas criaturas ali sairiam completamente recuperadas em sua sanidade mental, plenamente recuperadas, porque os espíritos ali seriam doutrinados, evangelizados, e eles se afastariam daqueles loucos. Afastado do espírito, o louco voltaria à sua sanidade perfeita, à sua sanidade mental. Então, de 100 loucos que estão no manicômio, apenas 2 podem ser classificados de verdadeiramente loucos. Loucos por patologia no cérebro, desorganização cerebral, apenas 2, e 98 recuperaria como obsidiados
loucos por obsessão, porque seriam tratados os espíritos obsessores e elas também seriam tratadas. Então, o programa de hoje, para nós, que trata da loucura por obsessão, por assédio de espíritos perseguidores, que essas criaturas que são loucas por obsessão, essas criaturas seriam bem tratadas, recuperadas nas casas de espiritismo, pelo espiritismo, com passes magnéticos, com sessões de doutrinação dos espíritos, com orações, com preces, não é? Com a leitura do Evangelho. Essa é a terapia aplicada pela ciência do Espiritismo, que é ao mesmo tempo o Espiritismo, além de ser ciência, religião e ser filosofia, é também a medicina que cura o espírito, a medicina que cura a alma, de mãos dadas com o Evangelho do Cristo. Então, muitas pessoas loucas não são loucas, são obsidiadas, obsessões provocadas por espíritos rebeldes, espíritos doentes, espíritos do mal, que geram essa loucura, mas quando a pessoa não é louca, ela é apenas obsidiada. Então, nós, apenas para encerrar, encerramos mais uma vez o programa. No programa anterior, nós nos referimos à loucura patológica, a loucura gerada por um destrambelhamento no cérebro, uma desorganização cerebral, lesões cerebrais. E no programa mais anterior, baseado no Livro dos Espíritos, nós tratamos da idiotia, os idiotas, os mongoloides, os cretinos, tudo com base nos estudos do Livro dos Espíritos. Então, hoje tratamos de quê? Da obsessão que gera loucura. Então, esse é o tema que nós acabamos de abordar. Consultemos as obras de Allan Kardec para explicar as causas dos problemas que nós passamos aqui na Terra. Só o Espiritismo, com base na reencarnação, é que explica essas coisas. Muita paz para todos, até a nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz.